Olá, meu nome é Arthur, aluno do curso de pós-graduação em Logística e Supply Chain da Faculdade Descomplica, e essa é a apresentação do pitch no módulo 3, no qual vou falar sobre a integração dos modais de transporte como solução da dependência rodoviária no Brasil. Esse estudo de caso foca na integralização dos modais ferroviário e hidroviário com o transporte rodoviário. A dependência rodoviária. O Brasil é tido como um país eminentemente rodoviarista, ou seja, um país que apresenta um predomínio do modal rodoviário em sua estrutura de transportes e deslocamentos ao longo de toda a sua extensão territorial. Atualmente, o país possui uma média de 1,03 quilômetros de rodovia pavimentada por habitante e 7,35 quilômetros de rodovia não pavimentada, conforme apontam dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A economia brasileira é altamente dependente do transporte rodoviário. Cerca de 61% do transporte de cargas do Brasil passa por rodovias, segundo o relatório executivo do Plano Nacional de Logística. Essa concentração do transporte gera problema ao escoamento da produção por meio de rodovias, acarretando problemas de congestionamento nas estradas e nos terminais exportadores. Além disso, a utilização maciça das rodovias para transportar os produtos brasileiros deixa o país refém da alta dos preços dos combustíveis e da variação cambial no mercado internacional. Essa dependência deixa o Brasil frágil diante de crises provocadas pela paralisação dos caminhoneiros, como ocorreu em 2018, que provocou perdas da ordem de 75 bilhões, segundo a Sociedade Nacional de Agricultura. E o Brasil, por ser um país continental, tem potencial para investir em diversos modos de transportes, além do rodoviário. Esse gráfico mostra como o Brasil utiliza mais o modal rodoviário comparado a outros países e a União Europeia. Isso é resultado de anos mal investidos no setor logístico brasileiro. Países emergentes e desenvolvidos chegam a investir até 8% do seu produto interno bruto em logística de transportes. O Brasil jamais passou dos 2%, mesmo assim nos períodos de pico. A média dos últimos 30 anos é de apenas 0,8% do PIB. Um dos modais como integração é o ferroviário, que é basicamente o deslocamento por vias férreas. As vantagens são maior segurança, tem pouca incidência de roubos e menos possibilidades de acidentes, a sustentabilidade, emitem menos CO2 na atmosfera do que os automóveis, o menor custo, uma vez que os combustíveis e taxas envolvem menos gastos, e as desvantagens são inflexibilidade de rotas, uma vez que elas são fixas e muitas vezes os trilhos de uma região são incompatíveis com o de outras, dificultando o trânsito do país. A dependência de outros meios de transporte para lidar com a inflexibilidade de rotas e garantir que a mercadoria chegue ao destino, e o investimento escasso por parte do governo, o que impede que esse transporte se desenvolva e seja mais produtivo. Aqui temos o mapa com as linhas férreas do Brasil, segundo a ANTF. O país possui hoje 30 mil quilômetros de ferrovias para tráfego, o que dá uma densidade ferroviária de 3,1 metros por quilômetro quadrado. É bem pequeno em relação aos Estados Unidos, que é 150 metros por quilômetro quadrado, e a Argentina, que é 15 metros por quilômetro quadrado. Como observado no mapa, as linhas apresentam-se mal distribuídas e mal situadas, estando 52% localizadas na região sudeste, principalmente devido à atividade mineradora da região. Outro modal que o trabalho aborda é o hidroviário, que é basicamente o transporte feito por água. O transporte hidroviário tem várias vantagens. As principais são a capacidade de lotação de movimentação de mercadorias, ótimo custo-benefício, uma vez que possui grande capacidade de lotação, além de realizar deslocamento em longa distância. Esses fatores são considerados bastante competitivos quando comparados aos de outros modais de transporte, como o rodoviário. Dentre as desvantagens, a principal dela é o tempo de duração das viagens, considerado longo, em especial para as dinâmicas empreendidas em uma sociedade altamente globalizada, a elevada dependência em relação às condições climáticas e geográficas. A ocorrência de grandes secas, por exemplo, por vezes impede o funcionamento dos sistemas hidrográficos. E a burocracia, devido à grande quantidade de documentos exigidos pelas diversas agências reguladoras, aliado ao tempo de verificação das documentações e, consequentemente, demora para a liberação de cargas, podem incorporar custos adicionais às mercadorias.
Aqui a gente consegue observar as principais rotas e como elas representam uma parcela baixa em relação a outros modais utilizados no país. Em 2013, apenas 5% de cargas movimentadas no Brasil passaram por hidrovias. Não deveria ser apenas isso, já que o país possui o maior potencial híbrido da Terra. Cerca de 13% de toda a água doce do planeta encontra-se em território brasileiro. Dos 63 mil quilômetros de extensão de rios, 41.635 quilômetros são de vias navegáveis para transporte. A integração entre modais. O transporte intermodal representa o movimento de mercadorias que utiliza dois ou mais modos de transporte, sem manipular a mercadoria nos intercâmbios de modo. O termo intermodalidade corresponde a um sistema em que dois ou mais modos de transporte intervêm no movimento de mercadorias de uma forma integrada. Desta combinação, podem resultar importantes reduções dos custos econômicos, maior segurança rodoviária, menores índices de poluição e consumo de energia, além da redução do tráfego rodoviário. Conclusão: com base nas informações expostas, é proposto como uma alternativa para reduzir o custo da logística de produção no país e alavancar o seu crescimento econômico, a integração dos modais de transporte, uma vez que o Brasil possui capacidade para exploração multimodal e os modais ferroviários e hidroviário se mostram mais eficientes que o rodoviário quando se trata da transposição de altos custos, de altos volumes de carga. Contudo, é preciso ter ciência que o emprego de cada modal se mostrará mais eficaz de acordo com sua finalidade.